Olá, sejam bem-vindos ao PodCrea, o podcast do CREA Paraná. Esse programa está sendo gravado durante o show rural que acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro na cidade de Cascavel. Entre vários expositores que estão participando, nós temos também a Itaipu, né? E o Eduardo de Miranda, que participou agora há pouco de um painel falando sobre cidades inteligentes, né, Eduardo? Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo de Miranda, sou diretor de negócios do Itaipu Parktech, uma fundação da Itaipu Binacional, e tivemos hoje a oportunidade de estar debatendo sobre cidades inteligentes junto com o Sebrae, junto com o presidente do Confea, e é um assunto muito vivo na comunidade hoje. A maioria dos municípios, se você pegar o plano de governo dos prefeitos, todo mundo fala de cidade inteligente, mas o que é? Por onde vamos e o que vamos fazer com isso? Então vamos começar por aí, né? O que é uma cidade inteligente, Eduardo? Olha, eu acredito que cidade inteligente não tem um conceito fechado. Eu acredito que depende muito de como a cidade tem a sua cultura, a sua necessidade, a sua infraestrutura, a sua capacidade de investimento e as suas prioridades. Então, se é uma cidade mais turística ou uma cidade que tem uma necessidade muito grande na saúde, na educação, então não existe uma fórmula básica, uma fórmula lógica que tem alguns estudos de eixos, 11 eixos de trabalhos, mas eu acredito que não existe uma fórmula que enquadre um município, até porque nós estamos falando de um país que não é homogêneo, que tem mais de 5 mil municípios, e o estado do Paraná que tem 399 municípios com realidades muito diferentes. Então depende muito da realidade e o que se quer desenvolver. Eu acho que tem várias formas de se desenvolver a cidade e ter uma cidade mais eficiente, que vai ser uma cidade mais inteligente, uma cidade melhor para a população. Então, o primeiro mito que a gente pode quebrar é que cidade inteligente e tecnologia são obrigatoriamente a mesma coisa? Ou isso não deixa de ser tão verdade assim? Olha, pode ser de acordo com a maturidade do município, mas não é uma regra. Não quer dizer que uma cidade inteligente necessariamente precisa ser uma cidade altamente high-tech. Pode ser uma cidade que atenda às necessidades do cidadão, uma cidade que faça o básico bem feito. Então, para mim, eu tenho esse conceito comigo na cidade inteligente, que é fazer o básico bem feito, que às vezes são pequenas ações, pequenos projetos que atendam à necessidade do município de uma forma eficiente, de uma forma inovadora, que torna a cidade uma cidade mais eficiente, uma cidade mais sustentável, onde as pessoas trabalham, moram e vivem. E como diretor do Parktech, como foi essa sua aproximação com o tema cidades inteligentes? Como é que você chegou nesse assunto? Olha, o Parque tem uma longa história de trabalho no projeto de cidades inteligentes. Uma dessas vertentes, um desses trabalhos é uma Vila Inteligente. Então, é um bairro de Foz do Iguaçu, que é onde fica o parque, o Itaipu Parktech. É uma parceria junto com o município, junto com o Sebrae, junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E foi selecionado uma região, um bairro, onde foi testado tecnologias para cidades inteligentes. Então, foi criado um comitê gestor, onde administrava esse bairro inteligente e se testava a tecnologia das startups. Então, a startup tinha editais e a startup poderia apresentar a sua solução. Ela ia ser validada por esse comitê gestor e ela passava por um período em ambiente real onde as pessoas avaliavam essa startup. Então, período era de 6 meses que essa startup ficava em teste em ambientes reais, nas ruas. Teve testes, soluções com resultados muito satisfatórios, a população muito contente e outros nem tanto. Estamos falando de ambiente de teste, então é para validação de tecnologia. Então a gente tem um trabalho nesse bairro que se encerrou. Em decorrência disso, nós, por ser o primeiro bairro inteligente, o Sandbox, que é uma área restrita de testes do país, nos deu a expertise, o conhecimento, e hoje nós temos um programa junto com o Sebrae do Paraná, junto com o Sebrae do Mato Grosso do Sul, onde 9 municípios do estado do Paraná e 3 municípios do Mato Grosso do Sul, a gente faz um acompanhamento. O Sebrae entra com toda a metodologia, desenvolvimento, levantamento, os dados, e nós entramos com a validação de algumas tecnologias, busca de um plano de trabalho, um plano de ação, de como nós executamos e tornamos aquele município mais inteligente, de acordo com a sua necessidade. Alguns municípios a gente trabalha mais na educação, outro na mobilidade, outro na sustentabilidade, mudanças climáticas e assim vai. Então, de acordo com a necessidade do município. Então, o parque atua muito forte com cidades inteligentes hoje, em parceria com o Sebrae, com esse programa para todo o estado do Paraná.
Você falou sobre o conceito sandbox. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O conceito sandbox ele é uma área de teste controlada que você tem ali delimitada em ambiente real. Então foi delimitado algumas quadras do município onde a gente testava soluções. Então ela tem uma regulamentação, tem toda uma aprovada pela Câmara, tem a prefeitura à disposição, a população, o bairro é comunicado que vai ter alguns testes ali e são feitas essas validações através de interação com a própria população. Olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, acredito que a necessidade aqui é um pouco diferente. Um exemplo, um caso real. Então, nós tivemos uma startup que fazia o recolhimento de óleo de cozinha. E ele tinha todo um processo, um display ali que ele deixava no supermercado. E, de repente, começou a juntar muita borra no equipamento dele, e aí foi se ver que o equipamento dele ele tinha pensado para óleo, mas ele não tinha pensado no óleo vegetal. Então, quando as pessoas depositavam óleo vegetal, aquilo ali criava uma crosta e não tinha. Então, ele teve que adaptar o produto dele para que também pudesse receber o óleo vegetal e não só o óleo de cozinha. Então, são coisas que no ambiente, que às vezes a startup não pensou tudo, não teve aquela vivência, aquele retorno, e depois quando ele vai para o ambiente real, ele acaba se deparando com situações que ele precisa adaptar o produto. Então, é isso que se faz no Sandbox. Foi o primeiro Sandbox do Brasil. Depois nós temos um manual, um guia em parceria com a BDI de Sandbox e vários outros Sandbox em outras áreas do turismo, de diferentes áreas do Brasil, usaram esse manual, essa metodologia de como implementar um Sandbox para testagem de diferentes tipos de produto ou segmento. E você falou que houve um feedback da população, então quer dizer que a tecnologia é uma ponta, mas existe também a parte das pessoas nessa história. Que eu acredito que seja a parte mais importante do processo das cidades inteligentes. Focando em tecnologias, você entender a necessidade, a dor da população e depois levar algo mais customizado e mais próximo. Então a startup, quando ela tem essa troca, ela consegue customizar, melhorar, aprimorar o seu produto para que atenda realmente a necessidade da população e ele não cria algo que não faça sentido. Mas quando se fala em cidade inteligente, eu acredito que eu tenho certeza que pensar nas pessoas é tornar uma cidade inteligente. Então, você pensar do ponto de vista da cidade através das necessidades da população. Então, a população tem diversas necessidades. E não é no gabinete do prefeito, não é na associação comercial isolada que você vai resolver isso. Você precisa juntar diferentes atores do município, você precisa envolver a sociedade civil organizada, ouvir as pessoas e daí você vai conseguir entender um pouco mais quais são as necessidades. Então tem um trabalho por trás disso, de levantamento, de escuta ativa, que faz muito parte das cidades. Então as cidades, quando ela é pensada para as pessoas, ela consegue ter uma efetividade na sua solução, que não precisa ser high-tech, que pode ter uma efetividade muito maior. Então nesse programa que nós temos com o Sebrae, uma das etapas é uma missão internacional. Então nós levamos os prefeitos para conhecer algumas cidades nos países nórdicos, lá na Dinamarca, Noruega e na Suécia. Em dezembro a gente fez uma missão, prefeitos, secretários envolvidos na temática de cidade inteligente, para conhecer lá. E entendemos que eles já passaram um pouco dessa onda, que às vezes a gente associa muito a cidade inteligente a ser uma cidade high-tech. E eles passaram essa onda, por quê? Vamos colocar o Wi-Fi na cidade, vamos distribuir. Esses equipamentos vão estar obsoletos em 5 anos. E como é que você faz de novo o investimento daí em 5 anos para fazer toda essa modernidade? Então, é muito complexo e muito caro. Mas quando você começa a observar as necessidades da população, você encontra soluções que não necessariamente estão voltadas a grandes tecnologias. Um dos exemplos que a gente viu, que os países nórdicos são muito frios, e algumas ruas de Copenhague, a capital da Dinamarca, um lado da calçada é maior do que o outro lado da calçada. Por quê? Porque é frio e as pessoas gostam de andar no sol. Então a prefeitura construiu a calçada larga de um lado e estreita do outro, porque é onde as pessoas andam. Então essa sensibilidade de entender a necessidade da população torna uma cidade mais eficiente, uma cidade mais inteligente. E não estamos falando de um projeto de engenharia, do CREA, estamos falando de arquitetura, não estamos falando de tecnologia. Então tem diversas formas de tornar uma cidade mais eficiente, mais sustentável, para que essa cidade seja melhor, tenha um bem-estar da população onde vive naquele município. Você falou, por exemplo, de uma cidade que o foco é o turismo.
Então, uma cidade inteligente seria aquela que pensa como manter o turismo vivo, ativo, não só no período de férias, de fim de ano, mas o ano todo, como tornar aquela comunidade sustentável. Seria mais ou menos isso? Pode ser, de acordo com a necessidade. Eu conversava hoje com o município, saí do painel que nós tivemos hoje cedo, e uma pessoa me perguntou sobre isso. Falou assim, olha, minha cidade é uma necessidade, nós temos atrativos turísticos, mas não somos eficientes. Cidade inteligente encaixa nisso? Encaixa. A gente precisa entender, fazer um diagnóstico do que são as potencialidades de turismo que você tem no seu município e desenvolver um plano de que a cidade seja mais eficiente, que ela seja mais inteligente, ou tecnologia, ou na divulgação, ou no trabalho com isso, porque o turismo ele gera emprego, ele gera renda, ele gera visitação, e você precisa ter formas de ser atrativo durante o ano todo. Então, ter uma vertente de cidade inteligente, ou de destino inteligente para o turismo, tem até já uma sigla para isso, tem um destino inteligente para o turismo, que possa atrair as pessoas o ano inteiro e ter serviço mais eficiente com o aplicativo. Daí podemos ter o auxílio das tecnologias. Eu não sou contra as tecnologias, eu trabalho com tecnologia e adoro tecnologia, mas as tecnologias precisam ser pensadas para as pessoas e não ao contrário, a gente criar uma tecnologia e fazer as pessoas se adaptar a essa tecnologia. A tecnologia tem que vir para facilitar a vida do cidadão, a vida de quem vive naquela comunidade. Então, o turismo com certeza pode ser uma vertente das cidades inteligentes ou do destino turísticos inteligentes. A gente falou de turismo, mas isso se vale para várias coisas. Agricultura, para cidades cujo forte seja os estudantes, por exemplo. Educação, mobilidade. Depende do interesse da cidade e adaptar isso à realidade das pessoas para fazer essa conceituação da cidade inteligente. Mas uma pergunta. Vocês fizeram uma missão internacional, foram para países nórdicos, eles são muito mais velhos que a gente, eles têm muito mais experiência. Isso pesa na hora da concepção da cidade inteligente? Muito. Pesa por uma questão que faz toda a diferença nesse processo, que é a metodologia e planejamento. Então, eles têm uma cultura mais organizada do que a nossa. Então, um exemplo disso, a gente visitou diferentes ambientes. Então, fomos na prefeitura conversar com o prefeito, mas estivemos em agência de desenvolvimento, visitamos empresas que trabalham na área de sustentabilidade, visitamos empresas de saneamento, de água, visitamos incubadoras, universidades, e todos eles têm o mesmo objetivo. Eles têm um plano muito bem definido, metas muito claras e o que cada um faz para atingir aquele bem comum. Então, a organização e o planejamento em conjunto, essa integração do município faz que o município se desenvolva, cada um fazendo o seu papel, fazendo a sua etapa, sabendo que, olha, a minha parte começa aqui e termina ali. Daqui é outro que vai pegar, vai fazer, e lá na frente nós vamos ter o resultado. Então, eles tinham um plano, esse plano que foi nos apresentado, e era o que nos chamou muito a atenção, que inclusive às vezes o mesmo slide, você saía da prefeitura, ia na universidade, ia numa empresa privada, eles tinham o mesmo slide de objetivo, o mesmo. Era centralizado. O meu objetivo aqui é atingir essa meta do governo, e para atingir a meta do governo eu preciso fazer isso dentro do meu trabalho aqui. Dentro da universidade eu tenho que diminuir o consumo de plástico, eu tenho que formar alunos em engenharia, eu tenho que formar... Então todos tinham muito bem definido qual que era o seu papel na sociedade e todos indo para o mesmo lado. Então eles tinham um plano de 2010 a 2025, esse ano, diminuir em 100% as emissões de carbono. Eles não vão atingir os 100%, mas eles chegaram a 75%, 80%. Eles vão atingir. Já é um índice bem alto. Altíssimo. E eles já têm o próximo plano, que é até 2035. E todo o município, todas as entidades, empresas, órgãos públicos ou privados participam e sabem qual que é o pedaço da sua meta dentro disso. Então isso, não preciso te dizer que está todo mundo puxando o barco para o mesmo lado, a eficiência é muito maior. Então isso foi uma das coisas que nos chamou muita atenção. E eu acredito que isso tem muito a ver com a confiança primeiro, que as pessoas confiam no poder público, confiam nas metas e nos planos, objetividade, olha, todo mundo vai por aqui, e a cultura. São países muito antigos, muito desenvolvidos, os problemas deles são outros, são países muito menores que o nosso estado do Paraná, em número de habitantes, de território às vezes, então eles têm
outras complexidades, mas países muito organizados. Então eles têm um planejamento muito claro do que precisa fazer e isso facilita no resultado. Você falou que eles têm um plano, por exemplo, para 2035. A gente tem mudança de gestão. O prefeito não vai ser mais o mesmo até lá. Você acha que a gestão pública ela precisa ser mais focada em objetivos de longo prazo e não tanto como é hoje, que um prefeito entra e muda tudo que o prefeito anterior fez? Você acha que isso impacta? Isso impacta diretamente. Eu tenho certeza que isso vem da cultura também, vem da questões políticas, direita, esquerda, de um antecessor. Às vezes não tem essa alternância, é só porque entrou um prefeito A e saiu B e falou, não, isso que estava fazendo está tudo errado, eu vou fazer tudo diferente. E você se perde muito trabalho, se perde muito recurso, investimento. Nós estamos falando de dinheiro público. E os municípios acabam fazendo as coisas descoordenadas daí. Porque tem um prefeito que começou uma rua por um lado de cá, o outro achou que deveria ser invertido a mão e a gente muda a mobilidade e não se tem um plano. Então eu acredito que precisa desse planejamento para os municípios e um compromisso que, independente de quem estar no cargo, é pensar no município. E quando você tem todo esse envolvimento da sociedade, eu acredito que ajude a pressão para que isso aconteça. Então, essa cultura voltando, né, esse tempo que eles têm a mais, muito tempo de desenvolvimento, investimento, que eles conseguiram ter essa coalizão dos objetivos e caminhar em conjunto. E no Brasil a gente tem realmente essa grande dificuldade de muda a gestão e se esquece tudo que o outro estava fazendo e vamos começar fazendo tudo ao contrário porque estava tudo errado. Isso, a gente não tem uma continuidade das políticas públicas, não tem uma continuidade dos projetos, e quem perde é a sociedade. Em muitos casos a gente vê que as coisas não funcionam. Nós, dependente disso, também temos excelentes exemplos no país de cidades que têm cidades desenvolvidas, cidades inteligentes, que têm programas de cidades inteligentes muito bem elaborados e muito bem executados. Então nós temos muitos exemplos, inclusive aqui no Paraná, nós estávamos falando agora há pouco de Açaí, é um caso desse. Ponta Grossa é uma cidade que vem se desenvolvendo muito, tem um programa de cidade inteligente muito sólido. O sudoeste ali do Paraná, Pato Branco, aquela região também tem programas sólidos. Então, Maringá, Londrina. Então, temos cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas que também têm um plano muito claro e um objetivo que vem se seguindo durante os anos, ao passar dos anos e vem se desenvolvendo. Eu sou de Curitiba, então considero, por exemplo, o transporte de lá um transporte exemplar. Sim. Mas ele é adaptado para a realidade de Curitiba. O transporte público de Curitiba não funcionaria numa cidade como Maringá, por exemplo. Então, essa visão ela é importante quando a gente fala de cidades inteligentes? Sim. Entender a necessidade da realidade do município, o que se quer e buscar. Acabei não citando, mas Curitiba é uma cidade que tem vários pontos muito positivos, como cidade inteligente, e outros pontos nem tanto, assim como os diversos lugares. Mas o transporte, com certeza, é um desses pontos positivos. E, realmente, a realidade de Curitiba não se aplica em Londrina, se serve de base. Com certeza se serve de base, mas precisa ter um entendimento de Curitiba, de Londrina, Apucarana, qualquer outro município, se pega aquela experiência e se adapta à sua realidade. Não um pacote pronto, não um produto de prateleira. Né? De novo falando, a população é que manda nessa hora, né? A dinâmica da população, as necessidades, a cultura local, que nós temos aqui no estado, cidades que têm muita subida, muita descida, que é o caso de Ponta Grossa, então vou fazer diversas ciclovias em Ponta Grossa. Pode ser que não vai ser tão utilizada como poderia ser em Curitiba, Londrina, Maringá, em outras cidades, Foz do Iguaçu, Cascavel. Então tem essas diferenças, inclusive, de realidades que vêm do município. Tem municípios que são mais planos, outros nem tanto, então você tem que entender isso e adaptar às realidades. Você falou de ciclovias. Uma cidade inteligente precisa ser sustentável? No momento que nós estamos vivendo, cada dia mais. Porque nós estamos vendo aí as mudanças climáticas, nós estamos vendo as questões de chuvas, alagamentos. Essa semana mesmo, Guaratuba, aqui no estado, teve uma chuva muito forte. E essas mudanças passam por uma cidade sustentável, uma cidade que polua menos, que emita
menos emissões de carbono, que recicle mais, que tenham uma frota mais descarbonizada, que você pode utilizar meios de transporte alternativos ou meios de transporte coletivos eficientes, que as pessoas possam deixar seus carros em casa e se locomover em coletivos. Então essa mobilidade ou outras ações de educação passa por uma cidade sustentável com certeza, e é uma pauta que nós precisamos evoluir no Brasil, mas é difícil porque às vezes a gente tem outras necessidades básicas. Então a gente foi para os países nórdicos e lá a pauta deles é exclusivamente sustentabilidade, mas eles não têm as dificuldades de fome, de moradia, de emprego, de tantas outras coisas, de segurança, de tantas outras coisas que a gente tem aqui. Então eles têm, mas numa proporção muito menor do que a nossa. Então a gente tem algumas prioridades também, algumas etapas para se cumprir de infraestrutura. Temos dificuldades de infraestrutura gigantes que às vezes eles acabam não tendo, mas essa é uma realidade, por exemplo, que da Dinamarca. Hoje é um país rico, mas há 20 anos atrás eles não eram um país rico, e eles explicaram a sua história. E hoje 40% da população se locomove por bicicletas, mas as pessoas se adquiriram um hábito porque a prefeitura não tinha dinheiro para investir em mobilidade. E a única mobilidade que eles conseguiriam investir e ter eficiência era na bicicleta, porque o investimento era menor. Então eles criaram redes gigantes de ciclovias, incentivaram a população, tornaram o trânsito quase que direcionado para esse tipo de transporte, e hoje a população se locomove por bicicleta. Não por ser saudável, mas por ser mais fácil de se locomover na cidade de bicicleta do que de carro. E é cultural também, acabou se tornando cultural. Mas veio de uma dificuldade que eles não tinham dinheiro para fazer grandes investimentos. Então eles se adaptaram e investiram naquilo que eles tinham. Então vamos fazer o simples bem feito, o básico. Nós não podemos ter muito metrô, não vamos ter isso agora? Não, então vamos investir em mobilidade urbana através de ciclovias. E eles fizeram isso muito bem feito, a população foi adquirindo, que inclusive em dias de nevasca, de muito frio, a população se locomove através de bicicleta, pelo hábito que ela tem, que é mais fácil, é mais rápido, então ela acaba fazendo isso. E tem uma pesquisa, e não é por ser mais saudável ou sustentável, é porque é mais ágil para eles, então eles preferem se locomover. E depois vem a cultura. Em 20 anos se criou o hábito, então se está chovendo, se está nevando, não tem problema, você vai de bicicleta porque você sabe que vai ter onde parar, você vai ter todo o suporte, é seguro. Então vai chegar mais rápido onde você quer chegar. É isso. Você falou que existem 11 eixos. Você consegue? Não lembro. Não vai lembrar? Não lembro. Não, mas está tudo bem. Depois a gente fala sobre isso. Mas sustentabilidade é um eixo, mobilidade é um eixo que a gente citou. Qual outro seria um eixo de destaque que a gente pode citar? Eu acredito que a gente precisa fazer um serviço público eficiente. Quando nós temos um serviço público digital, um serviço público mais fácil ao cidadão, com menos burocracia, que a pessoa consiga tirar o seu alvará mais rápido, que ele consiga se matricular, saber a vaga na escola do seu filho mais rápido, que ele consiga agendar uma consulta no posto de saúde ou retirar um remédio de uma forma mais rápida e eficiente, uma forma controlada, que daí nós podemos utilizar muito o auxílio da tecnologia, da informática, da digitalização. O serviço público eficiente, de qualidade, vai trazer um conforto a mais para a população. E nós temos diversos exemplos no Brasil de locais que fizeram isso e realmente deram certo. Então, essa transformação, desburocratização do serviço público, eu acredito que torna a cidade mais eficiente, a população vai ter um melhor serviço, vai receber um retorno do setor público maior e mais satisfatório para ela. Então, eu acredito que essa modernização dos nossos serviços públicos é uma temática importante para que a cidade seja mais eficiente, mais inteligente. E agora puxando sardinha um pouco para o nosso lado, né? Ter um corpo técnico capacitado para fazer toda essa análise. Profissionais que sejam bem qualificados e que saibam do que estou falando. O CREA Paraná ele tem feito um trabalho bem bacana de agenda parlamentar, colocando engenheiros para pensar em engenharia nas prefeituras. Você acha que isso faz diferença? Olha, eu tenho total certeza. Eu fui secretário de obras no meu município, em Mandaguari. A gente conversava no começo, falei que não sou engenheiro e arquiteto, mas sempre fui muito palpiteiro. E a gente criou nessa época um escritório de projetos, porque os municípios têm muita necessidade de projetos, têm muitas ideias, mas não tem nada no papel. E somente com um corpo técnico
treinado, eficiente de arquitetos, engenheiros, para atender o município, a cidade vai conseguir se desenvolver, nós vamos conseguir ter um plano diretor eficiente, nós vamos conseguir ter obras mais bem pensadas, mais bem executadas. Então, é primordial para o município, que não é a realidade da maioria dos municípios do estado do Paraná ainda, infelizmente. Muitos municípios só tem um engenheiro concursado ou um arquiteto concursado e tem uma dificuldade muito grande dessa produção. Então, esse trabalho que o CREA vem fazendo é fundamental para que a gente possa ter mais corpo técnico nos municípios preparados para que a cidade seja mais eficiente, uma cidade mais acolhedora, uma cidade que tenha projetos que façam sentido, que atendam às necessidades da população. Então, parabenizo o CREA por essa iniciativa, por esse trabalho que vem fazendo nos municípios, que é muito importante para o nosso estado e para o país. Agradeço. Transmitirei ao nosso presidente a parabenização. E, Eduardo, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Passa muito rápido o tempo quando a gente está conversando, mas muito obrigado por ter participado. Eu gostaria de deixar algum recado para quem está assistindo a gente, alguma coisa. Como que o cidadão pode contribuir com uma cidade inteligente? Eu acho que essa seria uma boa forma de encerrar o programa. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade do CREA, da gente estar aqui conversando, aprender um pouco junto e passar um pouco do que a gente vivenciou, aprendeu também. Eu acredito que é só assim que a gente vai conseguir levar essa consciência, levar essa cultura e trazer o tema e debater o tema de uma forma que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, que as pessoas possam participar, que as pessoas sejam proativas, que quando um plano diretor vai ser aprovado no município, tem diversas audiências públicas. E, no geral, a gente vê a participação muito pouco da população, da sociedade civil. Tem os envolvidos, as empreiteiras, o município, a Câmara, a associação comercial ali, às vezes, que participa, mas a população em geral não se envolve. Mas que as pessoas possam assumir o seu lugar, participar, entender como funciona o processo, para que ela possa cobrar também aqueles que estão no poder público. Então, a participação da população, se fazer ser ouvida de uma forma de entidade ou organização, mas que ela também tenha a disponibilidade de doar um pouco do seu tempo e estar presente nesses projetos, que com certeza a cidade vai ser construída de acordo com a sua necessidade. Ouvir, né, o povo. Ouvir o povo e o povo querer estar participando também é muito importante. Legal. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Pessoal, esse programa ele está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e você assiste os cortes dele nas nossas redes sociais. Continue nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.